E aí, bora falar sobre uma das máquinas mais incríveis que existem? A nossa própria máquina biológica. Aquela que dá força para cada um dos nossos movimentos. Hoje, a gente vai fazer um verdadeiro mergulho no tecido muscular. Pensa bem, desde a batida do coração, que a gente nem controla, até uma corrida de 100 metros rasos. O que está por trás de tudo isso? É exatamente essa força que a gente vai desvendar agora. Então, como vai ser nosso roteiro? A gente começa com uma visão geral, conhecendo os motores do corpo. Depois, vamos literalmente dar um zoom, viajando para dentro de um músculo até o nível molecular para ver como a mágica acontece. E para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada num tipo de motor muscular que tem um design bem diferente. Vamos lá então. Para começar, vamos conhecer os três grandes personagens dessa história toda, a história do movimento. Bom, basicamente temos três tipos de músculos. O esquelético, que é aquele que a gente usa por vontade própria para se mover. O cardíaco, que como o nome já diz, é o do coração e trabalha sem parar, sem que a gente precise mandar. E tem o liso, que trabalha nos bastidores, sabe? Nos nossos órgãos, tipo estômago, vasos sanguíneos. Cada um deles tem uma aparência e uma função bem específicas. Agora vem a parte mais legal. Vamos pegar um músculo esquelético como nosso guia e fazer uma viagem, como se a gente tivesse um microscópio superpotente, indo do que a gente vê a olho nu até o que é minúsculo para entender essa estrutura tão complexa. Ok, no nível mais externo a gente tem o músculo em si. Imagina aquele tipo um cabo grosso, formado por vários fios menores. Envolvendo esse cabão todo, tem uma capa protetora bem resistente, o epimísio. Agora, se a gente olha dentro desse cabo, vemos que ele é feito de vários feixes menores. São os fascículos. Dá para pensar neles como se fossem equipes de fibras musculares, e cada uma dessas equipes tem a sua própria capa protetora, o perimísio. Indo mais fundo, dentro de cada fascículo, a gente encontra as fibras musculares. E aqui, atenção, essas fibras são as células musculares de verdade. E o curioso é que elas são células gigantes, compridonas e com vários núcleos. Sabe por quê? Porque elas são resultado da fusão de várias células menores. Isso dá a elas uma força e uma capacidade de se reparar incríveis. E, finalmente, chegamos ao coração da coisa. Dentro de cada uma daquelas células musculares gigantes, a gente encontra as miofibrilas. São esses fiozinhos que são os verdadeiros motores. É aqui que a contração acontece de fato. Todo o resto que a gente viu até agora é basicamente estrutura de suporte e organização. Certo. Mas o que faz essas miofibrilas se contraírem? Para sacar isso, a gente precisa de um zoom ainda maior. Vamos conhecer a unidade funcional, a peça fundamental da contração, o sarcômero. Então, este aqui é o motorzinho da nossa máquina. O sarcômero é essa estrutura que se repete milhões e milhões de vezes ao longo de uma miofibrila. E é exatamente esse padrão repetitivo que cria aquelas estrias, sabe? As estrias que dão o nome para o músculo estriado. Aquelas listras que a gente vê no microscópio, as bandas claras e escuras, nada mais são do que o resultado da organização perfeita de dois tipos de proteínas. A banda A, que é mais escura, é onde os filamentos grossos e finos se sobrepõem. Já a banda I, mais clarinha, só tem filamento fino. E o disco Z funciona como a fronteira, o começo e o fim de cada sarcômero. E aqui estão os nossos grandes protagonistas. De um lado, os filamentos espessos feitos de uma proteína chamada miosina. Do outro, os finos, feitos principalmente de actina. Eu gosto de imaginar que a miosina é tipo um remador com vários bracinhos, e a actina é a corda que ele puxa. Juntos, eles são a base de absolutamente toda a contração muscular. Beleza, mas como é que esses dois, a miosina e a actina, trabalham juntos para gerar força? Vamos dar uma olhada agora na incrível dança molecular que é o modelo dos filamentos deslizantes. E aqui está o pulo do gato. A sacada genial é que as proteínas não encolhem. Não é isso que acontece. O que rola na verdade é que os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina. É quase como se eles se entrelaçassem mais. Esse aumento da sobreposição entre eles é que faz o sarcômero inteiro ficar mais curto. E tudo isso acontece num ciclo super rápido e muito elegante. Chega um sinal do nervo que libera cálcio. O cálcio é a chave que destrava a actina, permitindo que a miosina se ligue nela. Aí a miosina se liga, puxa a actina com força e depois usa energia, o famoso ATP, para se soltar e se preparar para o próximo puxão. É um ciclo contínuo de ligar, puxar, soltar, que repetido milhões de vezes ao mesmo tempo gera uma força absurda.
E o resultado visual disso é bem interessante. Conforme a actina desliza em direção ao centro, as bandas que eram mais claras, a I e a H, que são as áreas onde tinha menos sobreposição, elas diminuem, quase somem. Mas a banda A, que representa o comprimento total do filamento de miosina, essa aí não muda de tamanho, fica igualzinha. Bom, até agora a gente viu essa organização quase militar do músculo esquelético, todo arrumadinho. Mas e o músculo liso? Como é que ele se contrai sem ter toda essa estrutura de sarcômeros e estrias? O músculo liso usa as mesmas proteínas básicas, actina e miosina, mas o arranjo é completamente diferente. É mais como uma rede bagunçada. Isso permite que ele se contraia de uma forma mais lenta, mais sustentada. É perfeito para funções que não exigem explosão, como controlar a pressão nos vasos ou empurrar a comida no intestino. Até o jeito de ligar a contração é diferente. Em vez da troponina, ele usa outra proteína, a calmodulina, como interruptor de cálcio. É ou não é impressionante? Parar para pensar que essa dancinha molecular, que é minúscula e invisível quando acontece bilhões de vezes ao mesmo tempo, gera a força de um atleta levantando um peso enorme ou a resistência de um maratonista. Cada movimento que a gente faz é uma prova da eficiência e do poder do design biológico. Na próxima vez que for levantar um copo d'água, lembre-se da sinfonia complexa que está acontecendo dentro dos seus músculos.